No início, o saldo final a cada mês cresce de maneira muito lenta. Exige um sacrifício enorme, além de persistência e hábito para manter os aportes sempre constantes. Em números, veja o que acontece quando um valor é continuamente reinvestido. No longo prazo, acontece o que muitos economistas gostam de chamar de mágica dos juros compostos. Ano 1 taxa de juros igual 10%, valor inicial igual R$100, tempo igual 1 ano, resultado R$110. Ano 2 taxa de juros igual 10%, valor ao fim igual R$110 do ano, tempo igual 1 ano, resultado R$121. Ano 10 taxa de juros igual 10%, valor ao fim igual R$235 do ano 9, tempo igual 1 ano, resultado R$260. Ano 20 taxa de juros igual 10%, valor ao fim igual R$611 do ano 19, tempo igual 1 ano, resultado R$672. Se no primeiro ano você obteve um rendimento de R$11 acima do que investiu e ao longo do tempo continuou reaplicando todos os valores, no 10º ano aquele montante inicial de R$100 aplicado somaria R$260. Isso acontece porque os juros não estão sendo pagos em cima daqueles R$100 iniciais, mas sim do total acumulado até o fim do 9º ano, e assim consecutivamente. Para quem gosta de matemática, a fórmula é esta: Cx, 1 T igual receita final, sendo C igual capital inicial, T igual tempo, igual taxa de juros. Um gráfico simples mostra como essa fórmula acelera o ganho de capital ao longo do tempo. Note que a curva dos juros compostos se descola após alguns anos de espera e constância nos aportes. Com esses exemplos, fica muito clara a importância de ser paciente e focar o longo prazo, pois é apoiado nele que os grandes ganhos se acumularão. Ainda é preciso ter em mente que seus aportes mensais podem e devem crescer ao longo dos anos, para que o ritmo de ganhos acelere ainda mais. É natural que, com a maturidade e a experiência profissional, a remuneração mensal pelo seu trabalho aumente. Por isso, manter-se focado na meta do milhão ajuda a manter gastos controlados para que os investimentos sejam crescentes. A seguir, a tabela do milhão considera uma taxa de rendimento anual de 12%. Essa porcentagem pode ser menor do que a renda variável pode proporcionar, mas a ideia aqui é mostrar como os juros compostos dão um belo impulso ao investidor comprometido. E, o melhor, a cada ano que passa, esse trampolim vai impulsioná-lo cada vez mais, sem que você precise aumentar seu nível de esforço. Nesse exemplo, com R$100 investidos todo mês e reaplicação dos lucros, você chegará perto do primeiro milhão em 40 anos. Com R$500, sua liberdade está há cerca de 25 anos. E a resposta para o título do livro: saindo de aportes de R$1.000 todos os meses, você chegará ao milhão em cerca de 20 anos. É possível, envolve muitas variáveis na prática, mas não é difícil. E vamos aprender como conseguir fazer isso nas próximas páginas. O essencial, nem sempre é essencial o primeiro passo para pensarmos alguns de nossos erros financeiros mais recorrentes está na confecção de nossa própria planilha de orçamento. Eu tenho a plena certeza, no entanto, que ao longo da sua vida você se deparou dezenas de vezes com modelos de controle de gastos que exigiam seu total empenho e paciência para discriminar o que é fixo ou variável, para onde vai cada centavo em comida, transporte, educação e lazer, entre tantas outras possíveis despesas. Esse tipo de planilha é muito útil para obtermos um raio-x exato daquele momento da sua conta bancária, mas uma de suas falhas é que ela não mostra de forma clara, ao fim de cada mês, se você está mais rico que no período anterior. Além disso, antes de você se dar conta de que planilhar todos os gastos, a todo momento, pouco ajuda a visualizar essa riqueza, já terá se cansado do processo extenuante de anotar cada detalhe da sua vida e terá soltado o freio dos gastos, muitas vezes realizando compras que não deveria. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça seu tempo. Por isso, nosso trabalho de entender melhor o que acontece com o dinheiro que você ganha vai começar de uma forma um pouco diferente.
O primeiro passo é começar com uma análise muito mais simples da sua renda. Para isso, anote o que lhe for pedido, pois trabalhar com números e dados reais da sua vida fará toda a diferença nesse processo. Antes de seguir com a leitura, preencha o quadro abaixo indicando apenas o que você imagina ser a separação ideal de seus gastos. Não vamos, neste momento, nos concentrar em como aumentar suas receitas, pois esse tópico será abordado na terceira parte deste livro. A meta agora é entender de forma simples e direta como seus gastos são divididos ao longo do mês e quais são importantes para você. Aqui, não posso determinar o que deve ser essencial ou não, pois as escolhas de cada um são muito particulares e devem ser analisadas no contexto individual ou familiar. Para mim, por exemplo, uma assinatura de serviços de streaming de vídeos e filmes é muito importante, mas para outra pessoa isso pode ser supérfluo. Para muita gente, pagar a mensalidade da academia é fundamental para manter uma rotina de atividade saudável, enquanto algumas pessoas preferem se exercitar ao ar livre e não consideram esse tipo de gasto necessário. Entenda que o gasto essencial é aquele que, muitas vezes, não pode apenas ser reduzido de um mês para outro ou é quase impossível de ser eliminado no curto prazo. Isso não significa que, com tempo e preparo corretos, até mesmo um gasto essencial possa ser reavaliado e passe a ser menor. Veja a seguir um exemplo de como isso pode ser feito ao se considerar a diferença entre morar de aluguel em um local com acesso a meios de transporte mais econômicos. Os cenários apresentados a seguir são baseados na realidade da cidade de São Paulo, onde utilizar carro e transporte individual com frequência, como táxi ou aplicativos de carona, além de ser mais caro, pode fazer com que a pessoa perca muito mais tempo no trânsito. Morar próximo a um metrô, apesar de quase sempre custar mais caro, pode ser vantajoso em alguns casos. Trocar o aluguel de um apartamento antigo por um em edifício novo também pode reduzir gastos com condomínio, mas o custo do metro quadrado de um apartamento com menos anos de uso provavelmente será maior que o de um apartamento antigo. Além da análise detalhada de cada gasto essencial, o exercício de preencher uma planilha de orçamento, mesmo que de vez em quando, serve como um termômetro de nossos gastos e sempre nos apresenta diversas opções de trabalhar nosso consumo de forma que ele se torne mais eficiente em prol da riqueza. Isso acontece porque é comum, no dia a dia, desprezarmos certos gastos considerados pequenos, como sair para comer fora de vez em quando, parcelar em 12 vezes a troca anual do aparelho celular ou criar qualquer hábito consumista sem se dar conta do impacto mensal no orçamento. Se você ainda não parou e fez sua planilha, analisando cada um de seus gastos, pare tudo e o faça agora. Exemplos simples de como esse exercício pode ser útil não faltam. Gasto mensal com pizza. R$ 260. Pedir delivery de uma pizza em um bairro de classe média, em São Paulo, custa cerca de R$ 65 em 2018. Gasto extra mensal com transporte. R$ 252. Com a chegada de serviços de aplicativos para transporte, deixei de usar ônibus para voltar para casa e pego um carro particular. Gasto mensal com parcela. R$ 291. Troca anual de aparelho celular por modelo mais novo de R$ 3,00, 5.000, parcelado em 12 vezes. Os gastos acima poderiam estar sendo feitos tranquilamente por uma pessoa que acredita não consumir de forma exagerada. Ao fim de cada mês, porém, estes 3 simples hábitos causam um impacto de R$ 803 no orçamento. Para uma pessoa que recebe um salário líquido de R$ 4.000 mensais, esse gasto não é tão irrelevante assim, abocanhando cerca de 20% do orçamento. E não tem problema gastar 20% do salário com isso ou qualquer outra coisa, desde que a ação seja controlada e realizada com base em um planejamento racional que comporte todos seus gastos essenciais e, o mais importante, dinheiro para seus investimentos. Não há modelo de ajuste de finanças pessoais que funcione em um regime restrito em que nada é deixado para o lazer, pois faz parte de nossa rotina consumir.
Além disso, muitas das atividades que mais nos dão prazer estão atreladas à compra de algo ou algum serviço. Mas vale lembrar que não há modelo em prol da riqueza que não exija a tomada de decisões às vezes difíceis, com a limitação de impulsos consumistas. Acima de tudo, o investidor deve ter consciência de que existem decisões de muito maior impacto financeiro, como a compra de um imóvel ou carro, do que o gasto com um cafezinho na padaria todos os dias. Trataremos disso nas próximas páginas. Minha sugestão, porém, é que, com o orçamento em mãos, alguns gastos que talvez sejam desnecessários ou exagerados possam ser repensados. Olhando os exemplos dados, é muito fácil termos ideias de como cortar ou pelo menos diminuir alguns deles. A pizza, por exemplo, pode ser quinzenal, ou pode ser feita em casa de vez em quando. Dispensar o transporte público de vez em quando, em um dia em que você está muito cansado ou com pressa, tudo bem, mas por que transformar isso em um hábito diário? E em relação a ter o último lançamento do celular, existe justificativa para isso que não seja o puro e simples consumismo. Por mais que as tecnologias sejam atualizadas a todo momento, um aparelho bem cuidado pode sim durar 2 ou 3 anos, fazendo bem para seu bolso e para o meio ambiente. Que tal colocar o valor desta parcela em um fundo e, no fim do ano, escolher um bem que pode ser negociado com desconto à vista? Não posso responder a perguntas individuais sobre corte de gastos. Dicas como as dadas acima são infinitas. Cada pessoa entende quais são suas reais necessidades e vontades, possui metas e objetivos que podem variar muito se comparados aos de outra pessoa. O trabalho de anotar gastos, portanto, é muito mais um apoio para a reflexão. Ele pode, muitas vezes, surpreender, já que é comum se assustar ao perceber que alguns gastos considerados banais na verdade estavam ocupando boa parte do orçamento, sem que fossem antes notados. Encontrar uma fórmula eficiente, que ajude na economia no cotidiano, exige muito mais autocontrole do que técnica. Para exercitar essa ponderação individual, sugiro que você divida seus gastos essenciais do restante em seu orçamento, utilizando um modelo de planilha de orçamento que lhe agrade, preenchendo algumas vezes por mês. Existem programas de computador que ajudam a fazer isso, além de várias opções disponíveis em sites e aplicativos. Use a que for mais simples e atrativa para você, lembrando que este não deve ser um hábito mecânico, mas que possa transformar seu relacionamento com o dinheiro. Não deixe de praticar, sempre que puder, estratégias que lhe ajudem a analisar o ritmo de seus gastos e como eles têm sido feitos ao longo do tempo. O roteiro abaixo é uma excelente forma de reflexão e pode ser repetido quantas vezes você achar necessário. Liste as últimas 5 vezes que você gastou mais do que deveria e se arrependeu. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto dinheiro você gastou a mais do que deveria no último mês? Reais. Se você continuar gastando mais do que deve, pense em 3 coisas que podem acontecer com as pessoas que você mais ama. 1, 2, 3. Quais são as 3 coisas que você poderia fazer agora para gastar menos e melhor, que dependem exclusivamente de você? 1, 2, 3. Um ponto de partida. Não existe regra única e certeira aplicável para todos quando se trata de orçamento familiar, mas entendo que muita gente necessita de algum norte ou de um objetivo claro para começar a organizar a vida financeira. Por isso, proponho que, caso você ainda não tenha muita ideia de como estruturar seu consumo mensal, parta do pressuposto de que os gastos essenciais devem ocupar, no máximo, 50% de sua renda. Sei que, ao colocar este percentual em números, parecerá muito difícil chegar a este patamar. Eu passei por isso, precisei trabalhar muito e buscar soluções que me permitiram, pouco a pouco, mudar minha realidade financeira, mas manter uma meta de se aproximar aos poucos destes 50% em mente é essencial. Essa folga no orçamento é necessária para investimentos e outros gastos eventuais.
Separados os gastos mais importantes, cerca de 10% deve ser distribuído para outros gastos não essenciais e pelo menos 30% para investimentos. Os últimos 10% devem ser sempre liberados para serem torrados, ou seja, podem ser gastos com o que você quiser com total liberdade, como compras ou lazer. Afinal, como disse anteriormente, viver apenas para trabalhar e guardar dinheiro é quase impossível, tornando-nos simples escravos do trabalho e do dinheiro. É importante para o emocional de toda pessoa deixar um pedacinho do orçamento para a diversão ou compras que você considera mais ligadas ao prazer do que às suas necessidades. Dê exemplos sobre como você pode repensar seus gastos essenciais e não essenciais. Mas pensar com cuidado sobre os 30% que devem ser usados para arrecadar fundos para o primeiro milhão é também parte fundamental da engrenagem da riqueza. A primeira grande meta financeira de toda pessoa que começa a planejar o futuro parte do orçamento, pois é com ele que se calcula qual é o valor do chamado fundo de emergência. O próprio nome já esclarece. Esse fundo nada mais é do que o dinheiro reservado para algum gasto que pode desequilibrar significativamente o orçamento ou que exija a contração de uma dívida para ser quitado. No modelo que proponho, ele serve tanto para cobrir gastos inesperados, como pode ser manejado para cobrir algumas contas que são conhecidas e ocorrerão no futuro. A formação do fundo de emergência é primordial para o pensamento de longo prazo. Ele é a solução para problemas financeiros urgentes que não podem ser projetados nem sequer imaginados. Além disso, pode ser um apoio extra para aquelas situações no curto prazo com grande potencial de sobrecarregar o orçamento. Imprevistos são sempre previsíveis. Por mais que não gostemos deles, sempre acontecem. Como o fundo serve para emergências, oportunidades e curto prazo, é importante que ele seja guardado de alguma maneira que ofereça liquidez, sendo facilmente resgatável. Por isso, não é um tipo de investimento que deve ser mantido em ações ou renda variável, pois pode acontecer no momento de necessidade, o mercado estar em baixa e seu capital ser muito afetado por uma turbulência momentânea. Minha sugestão para o fundo de emergência é que ele seja o valor da soma do custo de vida, ou seja, aqueles gastos essenciais sobre os quais já tratamos, por pelo menos 6 meses para empregados com registro em carteira de trabalho. Isso é possível, pois esse tipo de profissional consegue ter uma previsibilidade maior dos seus ganhos todos os meses. Porém, se você for um profissional autônomo ou possuir uma renda variável, minha dica é formar um fundo que cubra pelo menos 1 ano de custos. E o que, exatamente, deve ser coberto pelo fundo de emergência? Quase sempre é difícil prever, pois ele está sendo formado para prevenir um desbalanceamento completo do seu fluxo de renda e gastos devido a um evento imprevisto. Na maior parte das vezes, o uso do fundo de emergência é associado a um evento pessoal negativo, por isso poder contar com ele pode ser um apoio psicológico importante em uma fase da vida em que as coisas não vão muito bem. Imagine se, além de enfrentar um problema, você ainda tenha de fazer uma dívida enorme para resolvê-lo. É por essa e outras razões que pensar com cuidado nos gastos e planejar as finanças para o futuro, mesmo que no curto prazo, não pode ser dissociado de nossa felicidade e tranquilidade emocional. Alguns detalhes que parecem simples, como a formação de um fundo, podem ser um apoio essencial para aquele momento da vida mais nebuloso, em que pensar em finanças estará longe de suas prioridades. Sugiro também que o fundo de emergência possa ser usado, no futuro próximo, na cobertura de um gasto que seja esperado ou cíclico. Desde que esse montante possa ser rapidamente devolvido ao fundo, não vejo problemas em usá-lo, por exemplo, para aquele período do ano, como em janeiro, quando contas, impostos e matrículas se acumulam, ultrapassando os gastos fixos médios do restante do ano. Esses períodos de maiores gastos são sazonais, mas são esperados. Mesmo assim, é bem comum escutar amigos, parentes e conhecidos reclamando que os gastos feitos no Natal viraram uma bola de neve junto com as contas de janeiro.
Dezenas de reportagens nessa época do ano mostram como famílias se endividam para equilibrar as contas, fazem cortes drásticos no consumo e têm dificuldades de lidar com os vários reajustes de preços pagos por serviços que pipocam no orçamento. Que tal, no ano que vem, estar preparado para tudo isso? O que um fundo de emergência pode cobrir? Gastos com remédios e tratamentos para um problema grave de saúde. Nem sempre tudo é coberto pelo plano de saúde. Pagamento de danos ou sinistro de automóvel em caso de acidente. Período de desemprego ou redução drástica de renda. Pedido de ajuda familiar inesperado. Taxas e impostos a serem pagos no início do ano. Oportunidades. Entenderemos mais sobre investimentos na próxima etapa deste livro, na qual trato com mais profundidade as diversas opções para fazer seu dinheiro trabalhar por você. Neste ponto da formação do fundo de reserva, porém, é importante que você comece a estudar aplicações que rendam melhor que a poupança. Se estamos falando de dinheiro que precisa ter liquidez e seja resgatável, encolhemos um pouco o leque de opções que pagam bons juros. Mesmo assim é possível fazer com que o dinheiro, pelo menos, ofereça taxas acima da inflação real. Abaixo, estão algumas das opções disponíveis para sua reserva de emergência. Tesouro Direto. Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa de investimentos que foi criado pelo Tesouro Nacional, em parceria com a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que realiza a venda de títulos públicos para pessoas físicas. O objetivo desses ativos é captar recursos para o financiamento da dívida pública, assim como provisionar atividades de saúde, segurança e educação promovidas pelo governo federal. Em outras palavras, é como se você emprestasse dinheiro ao governo, com a garantia de receber o que investiu de volta ao fim do contrato. São oferecidas à população algumas variantes de títulos do Tesouro, incluindo papéis com taxas prefixadas, opções com pagamentos semestrais e rendimentos que podem estar atrelados tanto à taxa de juros básica, a Selic, quanto a outros índices, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. 2. Para o fundo de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic, já que o valor de mercado desse título apresenta baixa volatilidade, evitando perdas no caso de venda antecipada. Como os títulos são pós-fixados, possuem uma volatilidade geralmente muito baixa, e o Tesouro Direto faz a recompra em todo dia útil, o que é bem conveniente em caso de necessidade imediata de resgate de dinheiro.